Dois irmãos, o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo Deus, e ainda assim, um foi aceito e o outro foi destruído. Por quê? Essa pergunta tem uma resposta, e ela vai mudar tudo o que você pensava saber sobre Deus, sobre justiça e sobre você mesmo. Fica até o final, porque o que está escondido nessa história vai te chocar. Para entender Caim e Abel, você precisa entender o mundo em que eles nasceram. Um mundo partido. Adão e Eva haviam acabado de ser expulsos do Éden. A primeira desobediência já tinha acontecido. A primeira mentira já tinha sido dita. E pela primeira vez na história, a morte havia entrado no mundo. Era nesse mundo que Caim e Abel abriram os olhos, não no paraíso, não na presença plena de Deus, num mundo onde a glória havia se afastado e o silêncio de Deus já pesava sobre a humanidade. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, e isso significava muito mais do que apenas ser o mais velho. Na cultura do mundo antigo, o primogênito carregava o peso da linhagem, a herança, o nome, a bênção do pai. Eva, ao dar à luz Caim, disse algo extraordinário. Adquiria um homem com o auxílio do Senhor. Ela acreditava que Caim era a promessa, o filho que restauraria tudo, o escolhido. Mas a Bíblia guarda um silêncio perturbador sobre Caim. Enquanto descreve Abel, em poucas palavras, com uma precisão cirúrgica, Caim é apresentado apenas como aquele que trabalhava a terra. E é nesse detalhe, aparentemente simples, que tudo começa a se revelar. Abel, o segundo filho. Em hebraico, seu nome significa vapor, sopro, aquilo que desaparece. Desde o nascimento, Abel carregava no próprio nome uma sentença, como se o mundo já soubesse que ele não ficaria muito tempo. Mas a Bíblia descreve Abel com uma palavra que muda tudo. Enquanto Caim trabalhava a terra, Abel era pastor de ovelhas. E no contexto bíblico, ser pastor não era apenas uma profissão. Era um símbolo. Era a linguagem que Deus usava para descrever os seus escolhidos. Moisés foi pastor, Davi foi pastor, e o próprio Jesus se chamou de pastor. Abel estava, sem saber, vivendo dentro de um padrão divino. E chegou o dia em que os dois irmãos trouxeram suas ofertas a Deus. Gênesis 4 diz que Caim trouxe do fruto da terra, e Abel trouxe dos primogênitos do seu rebanho e da gordura deles. Parece simples, parece até justo. Cada um trouxe o que tinha. Mas Deus olhou para Abel e sua oferta com agrado, e para Caim e sua oferta não olhou. Por quê? Essa é a pergunta que divide teólogos há milênios. E é aqui que tudo muda. Porque a resposta não está apenas no que eles trouxeram. Está em quem eles eram quando trouxeram. Durante séculos, a explicação mais comum foi essa. Caim trouxe vegetais. Abel trouxe sangue. E Deus queria sangue. Mas essa explicação é incompleta e perigosa. Porque ela faz Deus parecer arbitrário, como se preferisse morte à colheita por capricho. A verdade está nos detalhes do texto hebraico. Abel trouxe os primogênitos, os melhores, a gordura, que na cultura bíblica representava o mais precioso. Caim trouxe simplesmente do fruto da terra, sem especificação, sem destaque, sem o melhor. Hebreus 11 deixa isso claro. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A palavra-chave não é sangue. A palavra-chave é fé. Mas o que significa ter fé numa oferta? Não é apenas acreditar que Deus existe. Tiago 2 diz que os próprios demônios creem e tremem. Fé, no sentido bíblico profundo, é uma orientação do coração. É reconhecer que você não merece nada, que tudo que tem veio de Deus, e que você devolve o melhor não para impressionar, mas porque o coração compreendeu quem Deus é. Caim sabia que Deus existia. Caim sabia que era esperada uma oferta. Mas Caim foi ao campo, escolheu o que foi mais conveniente e trouxe. Não havia tremor, não havia reverência,
Não havia reconhecimento, havia apenas ritual. E Deus não aceita ritual vazio. Nunca aceitou. Aqui está algo que quase ninguém percebe. Depois de rejeitar a oferta de Caim, Deus não o abandonou. Deus foi até ele e disse: "Por que você está irado? Por que o seu semblante está abatido? Se você proceder bem, não será aceito? Mas se não proceder bem, o pecado está à espreita à porta. Ele quer dominar você, mas você deve dominá-lo." Isso muda tudo. Deus deu a Caim uma segunda chance, uma advertência direta, uma oportunidade de escolha. E Caim foi falar com Abel. O texto diz apenas isso. Caim falou com Abel e depois o matou. O campo, o vento, 2 irmãos, e então apenas um voltou. A Bíblia não descreve o momento do assassinato com detalhes, mas os textos judaicos antigos, os comentários do Talmud, dizem que Caim não sabia como matar. Nunca havia visto uma morte antes. Alguns dizem que usou uma pedra, outros que usou um osso. O que todos concordam é que não foi rápido, e que Caim, depois que Abel caiu, ficou em pânico. Porque pela primeira vez na história da humanidade, um ser humano havia tirado a vida de outro. E a terra absorveu o sangue. E o sangue clamou. E Deus voltou. Não com raio, não com fogo, com uma pergunta: "Onde está Abel, seu irmão?" E Caim mentiu: "Não sei. Sou eu, porventura, guarda do meu irmão?" Essa frase ecoou pela eternidade. Porque Caim não apenas mentiu para Deus. Ele respondeu com desafio, com frieza, com a naturalidade de quem já havia decidido que não prestava contas a ninguém, nem mesmo ao Criador. E Deus disse: "Que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra." O sangue falou. Mas o que aconteceu depois vai te surpreender, porque a maldição que Deus lançou sobre Caim não é o que você imagina. A maioria das pessoas acredita que Deus matou Caim, ou que o destruiu com fogo, ou que o amaldiçoou com alguma deformidade horrível. Mas não foi isso que aconteceu. Deus disse a Caim: "Agora és maldito pela terra, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Quando você lavrar a terra, ela não te dará mais a sua força. Você será fugitivo e errante sobre a terra." Pense nisso. Caim era agricultor. Trabalhava a terra. A terra era sua identidade, sua fonte, seu mundo. E Deus disse: "A terra nunca mais vai responder a você." Não foi uma morte. Foi algo que muitos teólogos chamam de pior. Um exílio sem fim. Uma vida sem raiz. Uma existência sem pertencimento. Depois de ouvir a maldição, Caim não se prostrou. Não chorou arrependido. Não pediu perdão. Caim reclamou: "A minha punição é grande demais para ser suportada." Ele achou injusto. Depois de matar seu irmão, depois de mentir para o próprio Deus, Caim olhou para a sentença e disse: "Isso é demais para mim." E então disse algo ainda mais revelador: "Qualquer um que me encontrar me matará." Caim tinha medo de ser morto. E nesse momento, uma pergunta surge que intriga estudiosos há séculos. Se Adão e Eva eram os primeiros seres humanos, se Caim e Abel eram os primeiros filhos, de quem exatamente Caim estava com medo? Quem eram essas outras pessoas? Essa pergunta dividiu teólogos por milênios. E há 3 grandes respostas. A primeira é que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos antes e depois de Caim e Abel. Gênesis 5 menciona que Adão teve filhos e filhas. Com o tempo, havia uma população considerável. A segunda é que o texto de Gênesis não foi escrito em ordem cronológica estrita.
que a história de Caim e Abel é narrativa teológica, não necessariamente um registro linear de toda a humanidade. A terceira é a mais polêmica. Alguns estudiosos sugerem que havia outros seres humanos criados por Deus, fora da linhagem de Adão e Eva. Uma hipótese chamada de pré-adanismo. A Igreja rejeitou essa ideia ao longo da história, mas ela nunca desapareceu completamente. O que é certo é que Caim tinha razão em ter medo. O mundo estava mais populoso do que o texto sugere à primeira leitura. Deus ouviu o medo de Caim e fez algo que ninguém esperava. Deus protegeu Caim. O texto diz: O Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse. Um sinal. Uma marca. E aqui começa um dos maiores debates da história bíblica. O que era essa marca? A Bíblia não diz. E esse silêncio gerou séculos de especulação, de interpretações e de alguns dos erros mais graves da história humana. Ao longo dos séculos, essa marca foi usada para justificar escravidão, para rotular povos inteiros, para criar hierarquias baseadas em cor de pele. Tudo isso a partir de um versículo que não descreve absolutamente nada. Esse é o poder e o perigo de um texto mal interpretado. Caim saiu da presença do Senhor. Não é apenas uma mudança de endereço, é uma declaração espiritual. Caim escolheu viver fora da presença de Deus e foi para a terra de Nod, que em hebraico significa exatamente isso: errância, vagabundagem, sem lar. Mas então, algo surpreendente acontece. Caim teve um filho e construiu uma cidade, e deu à cidade o nome do filho, Enoque. Deus havia dito que Caim seria errante, sem raiz, sem lar. E Caim respondeu construindo uma cidade, como se dissesse a Deus: farei minha própria segurança, minha própria permanência, meu próprio mundo. A Bíblia registra a linhagem de Caim com detalhes perturbadores, e cada nome conta uma história. Enoque, a cidade que carregava o nome do filho, Irade, Maviael, Metusael, até chegar em Lameque. Lameque foi o primeiro polígamo registrado na Bíblia. Ele tomou 2 esposas, e um dia chamou essas esposas e disse: matei um homem por me ferir, e um jovem por me machucar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será vingado 77 vezes. 7 gerações depois de Caim, a violência não havia diminuído, havia crescido, havia se multiplicado, havia se orgulhado de si mesma. O padrão de Caim não morreu com ele. Ele foi transmitido, amplificado, celebrado. Abel estava morto. Caim estava exilado. E Adão e Eva carregavam o peso de ter perdido os 2 filhos de formas diferentes. Mas então, Gênesis 4 registra algo que funciona como um sopro de esperança. Eva concebeu novamente, e nasceu Sete. E Eva disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Sete. Em hebraico, Shet, aquele que foi posto no lugar, o substituto. Mas Sete não era apenas uma reposição, era o início de uma nova linhagem. Uma linhagem que caminharia em direção diferente de Caim. E foi na linhagem de Sete que nasceu Enoque, o homem que andou com Deus e não foi mais encontrado. Foi na linhagem de Sete que nasceu Noé, e foi pela linhagem de Sete que a história de redenção continuou. Aqui está a pergunta que ninguém faz. Se Deus sabia que Caim mataria Abel, por que não impediu? Se Deus sabia que a oferta de Caim seria inadequada, por que não avisou antes? E se Deus avisou depois, por que Caim não ouviu? Essas perguntas têm uma resposta que incomoda. Porque Deus não trabalha eliminando a liberdade humana, Ele trabalha dentro dela. A história de Caim e Abel não é apenas sobre 2 irmãos, é sobre um princípio eterno. O
coração determina a oferta. A oferta revela o coração, e Deus vê o coração. Caim não foi rejeitado porque trouxe vegetais. Caim foi rejeitado porque o coração que trouxe os vegetais estava fechado para Deus. E isso muda completamente como você lê essa história. Porque talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha feito uma oferta parecida com a de Caim. Os teólogos, ao longo da história, identificaram em Abel algo que vai além de um simples personagem bíblico. Abel é uma sombra, um tipo profético, um prenúncio. Assim como Abel foi o inocente que morreu, Jesus foi o inocente que morreu. Assim como o sangue de Abel clamou desde a terra, o sangue de Jesus também clamou, mas com uma diferença que muda tudo. Hebreus 12 diz: Vocês chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamou por vingança. O sangue de Jesus clama por perdão. Abel morreu sem que sua história terminasse. Jesus morreu e ressuscitou. E nessa ressurreição, a história de Abel finalmente ganhou um final. E aqui chegamos ao ponto que ninguém quer enfrentar. Caim não é apenas um personagem do passado. Caim é um espelho. 1 João 3 diz: Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Inveja da justiça alheia. Esse é o motor de Caim. E quem nunca sentiu raiva diante do sucesso de alguém que parece mais fiel, mais dedicado, mais próximo de Deus do que você? Quem nunca se sentiu rejeitado enquanto o outro parecia aceito? Quem nunca levou uma oferta incompleta, esperando ser aceito mesmo assim? Caim está em cada um de nós. A diferença é o que fazemos quando o pecado está à espreita à porta. A tradição judaica olhou para essa história e viu coisas que o leitor moderno simplesmente passa. O Midrash, os comentários rabínicos antigos, fazem uma observação perturbadora. Antes de Caim matar Abel, os dois tiveram uma conversa, uma discussão. E o Midrash diz que essa discussão foi sobre 3 coisas: propriedade, poder e Deus. Caim disse que a terra lhe pertencia. Abel disse que a criação pertencia ao Criador. Caim disse que quem tinha força tinha razão. Abel disse que quem tinha justiça tinha razão. E Caim disse que Deus havia sido injusto, que havia favorecido Abel sem motivo. E foi nesse momento que a conversa terminou, e o silêncio do campo começou. Porque quando um homem convence a si mesmo de que Deus é injusto, ele se liberta de qualquer limite moral. Deus havia dito a Caim algo de uma precisão psicológica assombrosa. O pecado está à espreita à porta. Ele quer dominar você. Essa imagem é de um predador agachado, esperando, quieto, paciente. Não atacando ainda, apenas esperando o momento certo. Os estudiosos do comportamento humano identificaram em Caim um padrão que chamamos hoje de ruminação. Caim não explodiu de raiva imediatamente. Ele ficou com raiva, e ficou com aquela raiva, e alimentou aquela raiva, e construiu uma narrativa ao redor daquela raiva, até que a raiva deixou de ser emoção e virou identidade. E quando a raiva vira identidade, ela precisa de um alvo, e o alvo mais próximo era Abel. O inocente sempre paga pelo ódio que não tem endereço. Imagine por um momento. Você é Adão, você é Eva. Você já perdeu o paraíso, já carregou a culpa da primeira desobediência, já viu a morte entrar no mundo por causa de uma escolha sua. E agora, um filho seu matou o outro. A Bíblia não registra a reação de Adão e Eva ao assassinato de Abel. E esse silêncio é devastador, porque qualquer pai ou mãe que ouvir isso sente esse silêncio no peito. Perderam Abel. Perderam Caim também de uma forma diferente, e ficaram com o peso de saber que o pecado que eles trouxeram ao mundo agora havia produzido seu primeiro fruto letal.
A tradição judaica diz que Adão chorou por Abel por 100 anos. 100 anos. Porque no mundo antigo, a dor não tinha prazo. A história de Caim e Abel é o primeiro manual do pecado na Bíblia. E ela ensina 4 verdades que nenhuma geração conseguiu escapar. A primeira: o pecado começa no coração, muito antes de chegar às mãos. A segunda: Deus adverte antes de julgar, sempre. Ele foi até Caim, falou diretamente, deu a chance. A terceira: ignorar o aviso não apaga o aviso. Caim ouviu, Caim escolheu ignorar, e a consequência foi exatamente o que Deus havia descrito. A quarta, e essa é a mais perturbadora: o pecado não destrói apenas quem peca. Abel não pecou, Abel morreu. E isso levanta uma das perguntas mais antigas da humanidade. Por que os inocentes sofrem? Por que Deus permite que o justo seja destruído pelo injusto? Essa pergunta não tem resposta fácil, e qualquer pessoa que te oferecer uma, desconfie. Mas a Bíblia não ignora a pergunta, ela a enfrenta, e a resposta começa com uma distinção fundamental. Deus não causou a morte de Abel, Caim causou. E isso importa, porque vivemos num mundo onde a liberdade humana tem consequências reais, onde as escolhas de uns afetam os outros, onde o mal tem permissão de existir, por um tempo. Mas a Bíblia também diz que esse tempo tem fim, e que o sangue de Abel não ficou sem resposta. Deus ouviu, Deus agiu, Deus julgou. O sofrimento do inocente não é o final da história, é o peso que exige uma resposta. E a resposta mais completa a esse peso veio numa cruz, num inocente que morreu, para que o culpado pudesse ser salvo. Abel foi o primeiro ser humano a morrer na história bíblica. E isso coloca uma pergunta que a teologia levou séculos para elaborar. Para onde foi Abel? O Antigo Testamento fala de um lugar chamado Sheol, o reino dos mortos, um lugar de espera, sem luz plena, sem condenação definitiva, apenas espera. Mas a Jesus disse algo perturbador em Lucas 16. Falou de Abraão e Lázaro, e descreveu 2 lados do Sheol, um de conforto e um de tormento. Os teólogos identificaram essa divisão como o seio de Abraão, o lugar onde os justos do Antigo Testamento aguardavam. E Abel, o primeiro justo, estava lá, esperando. Hebreus 11 lista Abel entre os heróis da fé. Ainda morto, ele ainda fala. Abel morreu, mas sua voz não se calou. E quando Cristo desceu, a tradição cristã diz que os justos foram libertados. Abel finalmente foi para casa. A Bíblia não diz quando Caim morreu. Não há registro de sua morte, apenas de sua vida, de seus descendentes, de sua cidade. E os estudiosos estimam, com base nas genealogias bíblicas, que Caim viveu por volta de 900 anos. 900 anos. Carregando o peso do primeiro assassinato da história, carregando a marca, o exílio, a terra que recusava sua colheita. 900 anos vendo o mundo que construiu sem nunca ter paz. Porque a maldição de Caim não era física, era espiritual. Era o peso de viver sem a presença de Deus. E o texto sugere que Caim nunca se arrependeu, nunca voltou, nunca buscou restauração. 900 anos de afastamento voluntário de Deus. Essa é a definição bíblica de inferno. Não fogo, ausência. Jesus mencionou Abel, e o fez de uma forma que paralisa. Em Mateus 23, Jesus está confrontando os líderes religiosos de seu tempo, e diz: para que sobre vocês recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias. Jesus conectou o sangue de Abel ao padrão de violência contra os justos que atravessou toda a história humana. Abel foi o primeiro, e Jesus estava prestes a ser o último inocente morto antes da nova era. Mas há algo ainda mais perturbador nessa passagem. Jesus estava falando com líderes religiosos, homens que conheciam as Escrituras, que faziam oferendas, que observavam os rituais. Homens que eram como Caim. Rituais sem coração, religião sem fé,
forma sem presença. E Jesus os confrontou diretamente. Essa cena é desconfortável, mas precisa ser dita. O padrão de Caim não ficou no passado. Ele está presente em cada comunidade de fé, em cada geração, em cada coração que ainda não foi completamente rendido. O padrão de Caim é aparecer no momento certo, fazer os gestos corretos, dizer as palavras esperadas e guardar o melhor para si mesmo. É a oferta calculada, é a fé de conveniência, é a devoção que some quando custa algo. E Deus, que viu a oferta de Caim há milênios, ainda vê, ainda olha para o altar, ainda olha para o coração por trás do gesto. E a pergunta que esta história coloca para cada um de nós é simples. Quando você se aproxima de Deus, você traz o melhor ou traz o que sobrou? Aqui está uma pergunta que poucos ousam fazer. Caim poderia ter sido perdoado? A resposta bíblica é sim. Deus foi até Caim antes do crime. Deus advertiu Caim antes do crime. Deus protegeu Caim depois do crime. Em nenhum momento o texto diz que Deus abandonou Caim permanentemente. O que o texto diz é que Caim saiu da presença de Deus. A iniciativa foi de Caim. E isso muda tudo, porque o perdão de Deus não é negado a ninguém que o busca. O problema de Caim não era que Deus havia fechado a porta, era que Caim nunca bateu. E isso é a tragédia mais profunda dessa história. Não a morte de Abel, mas a vida de Caim. Uma vida inteira com a porta do perdão aberta e a escolha de nunca entrar. A história de Caim e Abel não é apenas história, é uma escolha apresentada a cada ser humano. 2 caminhos, 2 corações, 2 destinos. O caminho de Abel é oferecer o melhor, viver com fé, confiar mesmo sem entender tudo, morrer sem perder a alma. O caminho de Caim é oferecer o suficiente, viver pela conveniência, culpar Deus quando as coisas não saem como esperado, sobreviver, sem nunca realmente viver. E a Bíblia coloca os 2 caminhos diante de você, sem forçar a escolha. Porque Deus nunca força, Ele apresenta, Ele convida, Ele adverte, e depois, Ele espera. Assim como esperou por Caim por 900 anos, e assim como espera por você agora. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e por ela recebeu testemunho de ser justo, testificando Deus acerca de seus dons, e por ela ainda fala, estando morto. Abel morreu há milênios, mas ainda fala. Essa frase é a chave de toda a história. A morte não calou Abel, porque o que falava em Abel não era sua voz, era sua fé. E a fé não morre, ela atravessa gerações, atravessa perseguições, atravessa campos onde o sangue foi derramado, e chega até hoje, chamando cada ser humano a fazer a mesma escolha que Abel fez. Oferecer o melhor, com o coração certo, para o Deus que vê. Você chegou até aqui, e isso significa algo, porque esta história não escolhe espectadores passivos, ela escolhe pessoas que ainda têm perguntas, que ainda sentem que algo ficou incompleto. E tem. Porque a pergunta mais importante desta história ainda não foi respondida. Não é quem foi aceito, não é quem foi rejeitado, é o que você vai fazer agora com tudo o que ouviu. Deus fez uma pergunta a Caim. Onde está Abel, seu irmão? E Caim mentiu. Mas essa mesma pergunta atravessou milênios e chegou até você. Não com essas palavras exatas, mas com o mesmo peso. Onde está seu irmão? Onde está aquele que você deixou para trás? Aquele que você ignorou quando precisava? Aquele cuja dor você viu e escolheu não ver? Onde está o Abel da sua vida? Porque Caim não matou Abel com ódio repentino. Ele matou com indiferença acumulada, com inveja tolerada, com raiva alimentada. E toda vez que escolhemos indiferença, toda vez que toleramos a inveja dentro de nós, toda vez que alimentamos a raiva em vez de soltá-la, estamos fazendo a escolha de Caim. Não no campo, dentro do coração. De todos os pecados que a Bíblia registra, a inveja é o único que não tem prazer nenhum.
O orgulho tem o prazer de se sentir superior. A avareza tem o prazer de acumular. A gula tem o prazer do excesso. Mas a inveja é puro veneno sem nenhum sabor. É sofrer pela felicidade alheia. É diminuir por dentro quando o outro cresce. É sentir que a bênção do outro é uma afronta à sua falta. E Caim viveu disso. A oferta de Abel foi aceita, e Caim não conseguiu suportar. Não porque Abel havia feito algo contra ele, mas porque a aceitação de Abel iluminava a rejeição de Caim. E a inveja sempre funciona assim. Ela não precisa de um inimigo. Ela transforma o mais próximo de você no alvo mais fácil. E quanto mais próximo, mais fácil de destruir. Deus disse a Caim: você deve dominá-lo. Não, você será automaticamente livre dele. Não, eu vou removê-lo de você. Você deve dominá-lo. Essa frase revela um princípio que a psicologia moderna confirmou séculos depois de Gênesis ser escrito. O pecado não desaparece quando você o ignora. Ele cresce, e a única forma de dominá-lo é reconhecê-lo, nomeá-lo, levar ao único que tem autoridade sobre ele. Caim tinha a opção de ir a Deus e dizer: estou com raiva, estou com inveja, preciso de ajuda. Mas Caim escolheu ficar com a raiva e deixou ela crescer até que ela tomou o controle. A diferença entre Caim e um homem livre não é a ausência de raiva ou inveja, é o que você faz quando elas aparecem. Você as alimenta ou as entrega? Hebreus diz que Abel ainda fala, e se pudéssemos ouvir o que ele diria, com base em tudo que sua história revela, seria algo assim: não tenha medo de oferecer o melhor. O melhor que você tem é exatamente o que Deus quer. Não o mais perfeito, não o mais elaborado, o mais honesto. O que sai do coração que reconhece que tudo pertence a Deus. Abel não era melhor que Caim por natureza. Abel simplesmente tinha um coração orientado para cima, em vez de para dentro. E essa orientação é uma escolha que pode ser feita a qualquer momento, inclusive agora, inclusive por você, inclusive por quem já se identificou demais com Caim e está com medo de que seja tarde demais. Não é. A porta que Caim nunca bateu ainda está aberta. A Bíblia não registra o arrependimento de Caim, mas registra o arrependimento de outros que fizeram coisas igualmente devastadoras. Davi, o homem que cometeu adultério e mandou matar um homem inocente. Pedro, o homem que negou Jesus 3 vezes na hora mais crítica. Paulo, o homem que perseguiu e matou cristãos antes de encontrar o Cristo. Nenhum deles era melhor que Caim por natureza. Todos fizeram escolhas que destruíram vidas. A diferença foi uma só: eles voltaram. Davi voltou com o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pedro voltou com lágrimas e foi restaurado à beira de um lago. Paulo voltou caído no chão, cego de luz, e nunca mais foi o mesmo. Caim tinha o mesmo Deus, a mesma misericórdia disponível, e escolheu não voltar. Essa é a tragédia, não a morte de Abel, a vida desperdiçada de Caim. Depois de tudo que vimos, a pergunta fundamental ainda precisa ser respondida: o que Deus realmente quer? Não uma oferta perfeita. Miqueias 6, versículo 8, responde com clareza: o que o Senhor pede de você é somente que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas: justiça, misericórdia, humildade. Caim falhou nas 3. Não praticou justiça, matou o inocente. Não amou a misericórdia, reclamou da punição. Não andou humildemente, desafiou o próprio Deus. E Abel, sem que a Bíblia descreva muito sobre ele, simplesmente fez as 3. Trouxe o melhor com humildade, viveu com justiça e deixou que a misericórdia de Deus completasse o que ele não conseguia fazer sozinho. É isso tudo. Não é complexo, é simples, e é exatamente por isso que é tão difícil.
Você ouviu a história inteira. 2 irmãos, 2 ofertas, 2 destinos. E agora a história espera uma resposta sua. Não uma resposta verbal, não um comentário no vídeo, uma resposta de coração. Porque a história de Caim e Abel não terminou no campo. Ela continua em cada família, em cada irmandade, em cada comunidade onde alguém sente que o outro foi mais aceito. Ela continua toda vez que você abre a mão para dar e fecha porque o custo pareceu tão alto demais. Ela continua toda vez que você vai a Deus, mas deixa o melhor para você mesmo. E ela também continua toda vez que alguém decide quebrar o padrão. Toda vez que alguém vai com o melhor, com o coração aberto, com a humildade de quem sabe que não merece nada e oferece tudo a si mesmo. Esse alguém pode ser você, a partir de agora. Como se oferece como Abel ofereceu? Não é uma fórmula, mas há sinais que mostram quando o coração está no lugar certo. O primeiro sinal é o custo. Abel trouxe os primogênitos, o primeiro e o melhor. Aquilo que, se perdido, seria sentido. Uma oferta que não custa nada, não revela nada sobre o coração. O segundo sinal é a ausência de plateia. Abel não tinha audiência humana para impressionar. Estava num campo aberto, com Deus e com sua consciência. A oferta de Abel não tinha público, tinha destinatário. E o terceiro sinal, o mais importante, é a paz depois. Uma oferta feita com o coração certo não precisa de validação, não precisa de aprovação humana, porque quem oferece de verdade já sabe que foi recebida. Não pelo fogo que desceu, mas pela paz que ficou. Abel não sabia que sua história seria lida por bilhões de pessoas. Não sabia que seu nome seria pronunciado em templos, igrejas e sinagogas por milênios. Não sabia que sua oferta se tornaria um modelo de fé, citado no capítulo dos heróis da Bíblia. Abel simplesmente foi ao campo, trouxe o melhor, confiou em Deus e viveu e morreu com integridade. E isso foi suficiente. Mais do que suficiente. Foi eterno. E há uma mensagem aqui que vai direto para você. Você não precisa saber o impacto do que faz hoje. Você não precisa ver os resultados. Você não precisa ter certeza de que vai ser reconhecido. Você só precisa oferecer o melhor, com o coração certo, para o Deus que vê o que ninguém mais vê. O resto é responsabilidade dele. Antes de fechar essa história, preciso enfrentar a pergunta que muita gente está fazendo em silêncio. Deus foi justo com Caim? É uma pergunta legítima e merece uma resposta honesta. Deus rejeitou a oferta, mas não rejeitou o homem. Deus julgou o crime, mas protegeu o criminoso. Deus pronunciou a maldição, mas manteve a porta aberta. Isso é justo. Do ponto de vista humano, depende de como você define justiça. Se justiça é receber exatamente o que merece, Caim deveria ter morrido. Mas Deus não deu a Caim o que ele merecia. Deus deu a Caim o que ele precisava: tempo. E Caim desperdiçou cada dia desse tempo. Então a pergunta muda. Deus não foi injusto com Caim. Caim foi injusto com a misericórdia de Deus. Imagine a última cena desta história, não como a Bíblia registrou, como a eternidade vai revelar. Abel, o primeiro justo, o primeiro a morrer pela fé, em pé, não mais no campo onde caiu, mas diante daquele que o criou, com a oferta que fez ainda ressoando pelo tempo. E Caim? Nós não sabemos. A Bíblia não diz. E talvez esse silêncio seja a maior misericórdia de todas. Porque enquanto não há uma resposta definitiva, há esperança. E enquanto há esperança, há uma decisão a ser feita. Não por Caim, por você, neste momento. Com tudo que ouviu, com tudo que sentiu, o que você vai fazer com essa história? Se essa história chegou até você, não foi por acidente. As histórias certas chegam nas horas certas. E se você passou os últimos 40 minutos dentro de Gênesis 4, é porque algo nessa história falou com uma parte de você que raramente recebe atenção.
Talvez você tenha se visto em Caim, talvez em Abel, talvez nos dois. Seja qual for o espelho que você encontrou aqui, quero te fazer um convite. Não para comentar, não para compartilhar, para parar, por um momento, e fazer a pergunta que Deus fez a Caim, mas desta vez para você mesmo. Onde está o seu irmão? Onde está o que você guardou que deveria ter dado? Onde está o melhor que você ainda não ofereceu? Essas perguntas não precisam de resposta pública, elas precisam de resposta verdadeira. Dois irmãos, uma história que tem milênios e ainda ressoa, porque ela não é sobre o passado, é sobre o que você faz agora, com o coração que você tem diante do Deus que vê. Abel ainda fala, e hoje, através dessa história, ele falou com você. O que você vai responder? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero ler o que essa história moveu em você. Seja uma palavra, uma lembrança, uma confissão, uma pergunta. Esse espaço é seu. E se você chegou até aqui, você já fez algo que Caim nunca fez. Você ficou. Você ouviu. O próximo passo é só seu. Até o próximo vídeo.